Olá, professor. Meu nome é Vinícius e eu vim aqui apresentar as questões da lista que eu fiz para a prova 3. Aqui tem todas as 10 questões nesse vídeo. Eu comecei do dia 1 com a questão 13.8. Ela pede o fator de forma entre placas retangulares. É uma, ela é uma questão iniciante, assim, uma questão fácil. É, Aqui a gente começa fazendo a regra da reciprocidade, que tem como área 1 vezes o fator de forma A3 vai ser igual a área 3 vezes o fator de forma 3, 1, né? E aí, como a área 1 é igual a área 3, a gente tem que o fator de forma de 1 para 3 vai ser igual de 3 para 1. E aí, com o gráfico que tem no livro, referência, né? No gráfico 13.6, na figura, a gente tem que a gente calcula aí o L1 sobre W para a gente poder localizar, né, no gráfico a posição. E a função a gente precisa fazer L3 sobre W. E aí a gente acha os dois são iguais, né? E aí a gente consegue pelo gráfico achar o fator de forma de 3 para 1, que deu 0,26. E aí, por superposição, para a gente achar o 2,3, a gente tem que o fator de forma de 3 para 1 e 2 vai ser igual ao fator de forma de 3, 1, mais o fator de forma de 3, 2, né? Isso é a regra da superposição. E aí, por reciprocidade, a gente tem que o fator de forma de 3 para 2 vai ser igual de 2 para 3. E aí a gente consegue já colocar na fórmula, né? O valor do fator de forma 3,1. E a gente isola, né, o fator que a gente quer, que é o de 2 para 3. E aí, novamente, a gente usa o gráfico 13.6. Nesse caso vai ser L1 mais L2, para a gente localizar no gráfico. E a função vai ser o L3 sobre W, né, ainda. E aí a gente consegue achar o fator de forma de 3 para 1 e 2. E a gente substitui na fórmula, a gente acha que o fator de forma de 2 para 3 vai ser igual a 0,06. Bem, a segunda questão que eu resolvi é a 13.7. Nesse caso aqui são linhas cruzadas, né, entre duas placas que estão distantes umas da outra, de uma certa distância. E aí a gente tem que primeiro achar os comprimentos, né, que é a parte inicial do problema. A gente não está aqui necessariamente resolvendo um problema de transferência de calor, e sim determinando comprimentos de linha aqui nesse início. A gente tem que, por simetria, o L2 vai ser igual a L1. E o L1, ele aí é por Pitágoras, né, que é resolvido. O L3 também. Só tem um detalhe que ali a gente está fazendo Pitágoras na metade do L3. E o L4 vai ser igual ao W. E aqui é por Pitágoras, né, resolvendo essas equaçõezinhas, a gente tem os valores aqui para cada uma dessas linhas. A linha 1 e a linha 2 vão ser igual a W vezes raiz de 2. A linha 3 vai ser igual a W vezes 2 raiz de 5 quartos. E a linha 4 vai ser igual a W. E a gente aplica o método das linhas cruzadas para achar o fator de forma de 1 para 2. Que é o fator de forma, né, que a gente quer. E aí é só realmente substituir esses valores dentro dessa fórmula do método das linhas cruzadas. E aí é resolver a matemática aqui, né? A gente faz algumas simplificações. Como aqui está dividido por 2W, a gente isola 2W em cada uma dessas e a gente faz essa divisão, né? E a fórmula se resume a raiz de 5 quartos mais 1 menos a raiz de 2, que dá o fator de forma de 0,704. A terceira questão que eu resolvi do dia 1 é a 13.11.
Aqui são 3 cilindros, um do lado do outro, né? E a gente pode resolver aqui considerando 2 inicialmente, né? O fator de forma, a gente já começa calculando o fator de forma de 1 para 2, que vai seguir essa regra aqui, né? Que é das linhas cruzadas, né? E aqui a gente sabe que o L1, que é essa reta, é igual a L2. E aqui por Pitágoras também a gente consegue substituir já na fórmula, né? Substituindo esses valores e fazendo algumas contas matemáticas aí, a gente consegue chegar nessa fórmula para o fator de carga 2 de 1 para 2, né? E aí, para a gente calcular o fator de forma do cilindro para o meio, que é o que ele quer, né, na questão, a gente tem que o fator de forma desse caso vai ser igual a 1 menos 2 vezes o fator de forma de 1 para 2. Isso daqui é por conta da regra da soma, né? Que a gente vai chegar nisso daqui. Que eu não escrevi dessa forma, mas é assim que a gente chega nesse resultado, né? Porque essa transferência, esse fator de forma vai ser igual a 1 e a gente isola os outros dois que vão ser iguais, né? Então são duas vezes esse fator de forma. E aí a gente substitui, né, todos os valores aí, a gente chega nessa forma em função de S e em função do diâmetro para esse caso. A quarta questão é a 13.13, que é a do cone, né? Uma das questões que tem um cone. Essa é uma questão bem legal, assim, a gente já começa aqui com a primeira regra aqui, que vai ser o fator de forma de 1 para 1, mais o de 1 para 2, mais o de 1 para 3, tem que ser igual a 1, sendo que 1 para 1 é 0, a gente está falando de um plano, de 2 para 2 também vai ser 0, que aqui no caso é... E 1 para 2 vai ser igual a 2 para 1, é reciprocidade, que é igual a 0 também. Então, o fator de forma... Eu escrevi errado aqui, né? Mas o fator de forma de 1 para 3 tem que ser igual a 1, né? Porque esses dois são 0. Aqui está escrito errado. E pela regra da reciprocidade, a gente tem que a área de 3 vai ser igual ao fator de forma. A área de 3 vezes o fator de forma 3 para 1 é igual a área 1 vezes o fator de forma 1 para 3. E aí a gente consegue isolar o fator de forma 3 para 1, né? Para substituir nesses... A gente só precisa substituir os valores da área 1 e da área 3, sendo que a gente tem o fator de forma de 1 para 3, né? Essa área a gente calcula a área de 1 é a área de um círculo, né? Ali embaixo. Já a área de 3, que é a área lateral do cone, a gente usa a fórmula da área lateral do cone, que tem essa geratriz aqui, né? Que aqui é por Pitágoras também, não é nada muito complexo. Eu deixei em função de G, que é a geratriz, aqui no caso só substituindo os valores, fazendo algumas simplificações, né? A gente chega nesse valor aqui, que vai ser o diâmetro dividido por 2 vezes o valor da geratriz. Desculpa. E a geratriz em si tem esse valor, né? Que é em função de H e em função do diâmetro. A última questão do dia 1 é a questão 13.6. É de um grande cilindro aí, né? Ele quer saber o fator de forma entre a base e a superfície lateral. Ele dá essa constante K, vai ser igual a L sobre o diâmetro. E aí a gente tem aí também, já começa com o fator de forma de 1 para 1, mais o fator de forma de 1 para 2, mais o fator de forma de 1 para 3 é igual a 1. E a gente isola que o de 1 para 3 vai ser igual a 1, menos o fator de forma de 1 para 2, já que de 1 para 1 é igual a 0. Né? Ele é um plano, não tem transferência entre eles.
para discos paralelos, né, a gente usa a fórmula, né? Essa forma é dada pelo livro, né? Então, o fator de forma de 1 para 2, que são os discos, segue essa fórmula aqui, né? Que ela pode ser simplificada aqui, né? Ela é reduzida aqui, porque o diâmetro de 2 e o diâmetro de 1 são iguais. Os dois discos têm o mesmo diâmetro, e isso aqui dá uma simplificada já na nossa equação. A equação se reduz a isso. E a gente utiliza a tabela 13.1 para achar o valor aqui de S, né? Que aqui a gente está... a gente pega esse valor de S aqui. Sendo que aí a gente depende do raio 1, que vai ser o diâmetro sobre 2L, que aqui a gente vai fazer tudo em função de K, né? E aqui o S vai ser igual a 2 mais 4K ao quadrado. Aqui cortou, mas aqui é o fator de forma de 1 para 3. Aqui já substituindo na fórmula, né? Do fator de forma. Vai ser 1 menos o fator de forma 1 para 2, né? Que tem esse formato aqui, né? Aqui é 1 menos o fator de forma de 1 para 2. E aí, resolvendo aqui, né? A gente simplifica essa equação. A gente tem que o fator de forma de 1 para 3 vai ser igual a 2K vezes K ao quadrado mais 1 pela raiz quadrada ali, né? Menos 2K ao quadrado. E a parte B desse exercício, né? Ele pede ali o fator de forma de 1 para 3, considerando que L é igual ao diâmetro. Nesse caso aqui a gente precisa, para usar a figura 13.7, calcular L sobre o raio 1 e o raio 2, sendo que nesse caso aí o L vai ser igual a 2R e os raios são iguais, então 2R sobre R vai dar 2 nos dois casos. E aí, usando a figura, a gente tem que o fator de forma de 1 para 2 é igual a 0,8. E assim a gente só realmente substitui aqui, né? Fazendo o f de 1 para 3, que vai ser igual a 1 menos 0,8, que vai dar 0,2. Aqui já são as questões do segundo dia. Eu comecei pela questão 13.83, 13.38. E aí a gente já começa a resolver esse problema com a equação da taxa de transferência de calor, né? Que tem essa forma aqui. E aí a gente isola a temperatura 1 nesse caso, que vai ser aí dessa forma, né? Isso aqui foi só isolando a temperatura 1 da forma da taxa de transferência de calor. E assim o fator de forma de 1 para 2, que pode ser encontrado pela figura 13.5, né? Que é aquele gráfico que a gente já está usando várias vezes. E aí fazendo aqui o mesmo processo, L sobre o diâmetro, nos dois casos, a gente tem esses valores aqui, né? E aí, analisando lá no gráfico, a gente descobre que o fator de forma de 1 para 2 vai ser igual a 0,6. E aí a gente pode substituir nessa fórmula aqui já, porque a gente tem todos os valores já dados aqui, né? A constante de Stefan Boltzmann a gente usa 5,67, e aí vezes 10 a menos 8, e aí é só realmente substituir tudo na equação que a gente chega a uma temperatura de 582 graus Celsius aí aproximadamente. A segunda questão do segundo dia, a 13.39, a gente já começa aí de cara com o fator de forma, a fórmula aí do fator de forma para discos, né, paralelos. A gente começa encontrando o valor de S, sendo que o raio de 1 é igual ao raio de 2, que vai ser igual a D sobre 2L. E aí a gente substitui isso aqui, né? E aí a gente vai trabalhar com esse valor para S, né? Que vai ser 2 mais 4L ao quadrado sobre D. E aqui, considerando aí, o exercício pede para considerar o L igual a 1, fazendo inicialmente para o L igual a 1, e depois a gente vai fazer para uma redução de 75%.
inicialmente a gente tem esse valor para S e aí substitui na fórmula, né? No caso aqui a gente só estava dependendo realmente do valor de L, e aí a gente já substitui na fórmula, porque aqui já vai estar tudo resolvido, né? E aí a gente vai achar que o fator de forma vai ser 0,17. E aí realmente para a gente encontrar uma redução de 75%, a gente pega a taxa de transferência de calor que a gente tinha antes, que vai ser usando essa fórmula, né? A gente se baseia nela inicialmente, que é a taxa de transferência de calor que existia ali naquelas características. E aí, para uma redução de 75%, a gente faz que essa nova taxa de transferência de calor vai ser igual a 0,25 a antiga taxa de transferência de calor. E aí o fator de forma é a única variável aqui. Então, esse fator de forma vai ser o responsável por essa redução de 75%. Então, ele, de fato, vai ser o que vai ser multiplicado por 0,25. E como a gente já tem o fator de forma de F1 para 2, a gente já consegue calcular um novo fator de forma para esse caso. E aí é realmente fazendo o cálculo no sentido inverso, porque aqui a gente tem um fator de forma, mas a gente não tem um S. Então primeiro a gente vai descobrir o S aqui, né? E a gente faz o processo inverso, porque a gente tem a fórmula do S e o fator de forma. E aí é realmente resolvendo essa equação, aqui a gente eleva ao quadrado para ficar mais fácil. A gente chega nessa equaçãozinha, elevamos ao quadrado e descobrimos que o valor de S aqui vai ser 23,3. E para isso, né, para a gente achar o comprimento para ter uma redução de 75% na taxa de transferência de calor, a gente também faz o processo inverso aqui usando a fórmula do S, que tem o L na sua fórmula, né? Que, vamos ver se está escrito aqui. Essa fórmula aqui, né? E aí é isso, né? A gente substitui o valor, isola o L, e aí vai ser a raiz de 23,3 menos 2 sobre 4. E a gente chega num valor de 2,31 m. No caso, ele sai de 1 metro. Para ter uma redução, ele tem que crescer aí 1,31 m, né? Porque ele estava em 1 metro, ele cresce 1,31 m. A terceira questão, do dia 2, a gente também começa aí com a equação do fator de forma para discos paralelos. A gente já deixa aí a equação. E nesse caso aí o R1 vai ser igual a R2, que vai ser 0,15 sobre 0,2, que vai dar 0,75 o nosso raio. E aí a gente substitui isso na fórmula do S, né? Que aqui os raios vão ser iguais, né? E aí a gente vai achar um valor de 3,77 para o S. E aí a gente substitui na fórmula do fator de forma 1 para 2. Esse processo é sempre muito parecido aí nesses exercícios que foram apresentados. E a gente acha um fator de forma de 1 para 2 aí de 0,28 aproximadamente. E com isso a gente pode substituir na fórmula do Qzinho, né? Da taxa aí. E a gente calcula a área aqui, né? A área de um círculo. Constante de Stefan Boltzmann e os valores aqui da temperatura em Kelvin, né? E aí a gente aí é só resolver essa equação toda aí que está toda descrita e a gente acha uma taxa aí de 928,04 watts. Aí para a gente fazer a segunda parte do exercício, que é para considerar uma superfície radiante, a gente cai nessa fórmula aqui, né, pro Qzinho. Sendo que R1 para 2 vai ter essa forma e o R1 para 3 vai ser igual ao R2 para 3. No caso aqui a gente está fazendo um sistema de resistências aqui, né, como se fosse aquele sistema de resistências equivalentes.
e aí a gente vai somar elas aqui. Que é a gente primeiro acha para a primeira a de R1 para 2 de 49, aqui quase 50, e o outro de R1 para 3, que vai ser igual a R2 para 3, de 19,08. 19,8. E aí é realmente substituir na fórmula também, e aí só encontramos aí o valor de 2.084 watts. A quarta questão do dia 2 é a 13.48, que nesse caso aí, né, ele dá as temperaturas iniciais igual no outro. A gente começa aí fazendo que, como trata-se de um plano, F1 para 1 vai ser igual a 0, F1 para 1 mais F1 para 2 é igual a 1, então o F1 para 2 tem que ser igual a 1. São duas superfícies negras, e a gente utiliza essa fórmula para o Qzinho. E aí a taxa líquida de transferência de calor por radiação a partir de 2 será o Q de 2 para 1, que é essa taxa líquida aí que a gente quer achar. Isso vai ser igual ao menos Q de 1 para 2, que é essa fórmula aqui, né? Então, no caso, o que a gente precisa é, quando a gente tiver essa fórmula, a gente multiplica por menos 1, né? Que aí a gente substitui todos os valores que o exercício dá. Esse é um exercício bem direto, assim. Ele já dá todos os valores. A área, a gente faz aí a área de um disco, né? O fator de forma de 1 para 2 a gente encontrou como 1. E o E aqui vai ser o efetivo, né? O quão efetivo ele vai ser 0,7. E aí a constante de Stefan Boltzmann e os valores das temperaturas. A gente chega numa taxa aí de 759 vezes 10 a menos 3 watts. E aí a última questão resolvida, até a questão do meu grupo. A gente resolve isso aqui facilmente pelo método das linhas cruzadas. O fator de 1 para 2 vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de S2 mais D ao quadrado. Aqui é o tamanho da linha, né? Que é um Pitágoras aqui que foi feito. Menos 2,5 dividido por π vezes D. Que é a circunferência ali, né? E aí, nesse caso aqui, a gente substitui os valores dados aí pelo exercício. A gente chega no fator de forma de 1 para 2 de 0,19. Aqui, igual no outro exercício, a gente considera que F1 para 3 mais F1 para 2 é igual a 1. Então, o F1 para 3 tem que ser 1 menos o valor que a gente acabou de encontrar, que vai ser 0,8. E aí, calculando a quantidade de calor, a gente tem que a fórmula aqui, né, a gente só joga realmente na fórmula todos os valores encontrados. E é isso, assim, não tem muitas complicações nesse exercício, não. Aqui o detalhe é que esse encontrado aqui, né, esse valor encontrado, ele representa a transferência entre os cilindros. Já a transferências com os arredores é calculada com essa fórmula aqui, né, que é aqui a gente está considerando essa taxa para todo o meio aqui, né? E é isso basicamente. Todos os exercícios resolvidos, a gente chega numa taxa aí de 705 watts. Obrigado.